produto recém-adquirido apresenta um problema, é reconfortante saber que ele ainda está dentro do prazo de garantia, né? Afinal, isso assegura que o consumidor não terá que arcar com o custo pelo seu reparo ou eventual troca. Mas você sabia que há vários tipos de garantia? Para esclarecer nossas dúvidas, convidamos o coordenador adjunto do Procon de João Pessoa, Ricardo Holanda. Bom dia, Ricardo. Primeiro de tudo, quando eu estava vendo o nosso conteúdo, na nossa conversa, eu pensei, por que é que os produtos que a gente tem em casa, eles só dão problema 15 dias depois, 20 dias depois do prazo de garantia acabar? É coincidência? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Laura. Realmente deve ser não coincidência. Existe realmente alguns fatos que são relatados nesse sentido. Mas o Procon Municipal de João Pessoa, ele é extremamente preocupado com a questão da garantia, né? E tanto que hoje mesmo, ao vir para essa entrevista, eu puxei um relatório e vi que de janeiro para cá foram constatadas 1.300 reclamações de problemas de vício em eletrodomésticos. Então, é um problema que sempre acontece e os consumidores têm que saber que eles estão abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, certo? Que principalmente no que tange a informação. E o Procon Municipal, ele tem se preocupado com isso, tem agido na forma de informar os consumidores sobre os seus direitos e tenho a certeza que está abarcado pela essa legislação que já completa 23 anos. Que bacana. Você falou mais de 1.000 reclamações, Ricardo, até desde o começo do ano. Quais os produtos que mais dão queixa, que mais geram queixa? Não, geralmente, pelo Procon, é serviço no sentido de serviço bancário e problemas com telefonia. Mas no tocante ao assunto que está em pauta, com relação à garantia, depois os elétricos mais eletrodoméstico, como máquina de lavar, televisores, geladeiras, produtos que são de uso diário. Que a gente não vive sem, né? Com certeza. Parece que na hora que a gente mais precisa, eles pifam e aí você não pode passar um dia, dois sem. Esse processo se estiver dentro do prazo, a loja precisa trocar, é necessário, ela tem que trocar? Veja bem, a loja, existem vários tipos de garantias, certo? A garantia, você tem a garantia por lei, que é a garantia do Código do Consumidor, que ele dá 30 dias para produtos que são não duráveis, certo? E 90 dias para produtos duráveis. E temos a garantia contratual, que é a garantia que o consumidor, que a loja ou o fabricante, no caso, oferece, que geralmente é de 1 ano. Então, essa garantia ela é complementar à garantia que o Código de Defesa do Consumidor oferece, e essa garantia contratual ela tem que ser escrita. Então, você no momento que você está aquele documento que a gente recebe lá na loja. Você recebe o documento, lá está dizendo que aquela garantia geralmente é de 1 ano, e você tem que se documentar com relação a isso, além de pedir, claro, a nota fiscal. A garantia legal, ela não precisa ser escrita, porque ela já está em lei. Então, são 30 dias para produtos não duráveis, certo? No caso, vou dar um exemplo aqui de alimentos. E 90 dias para produtos duráveis. Aqueles produtos que você, apesar de estar consumindo ele não se, digamos assim, perece, né? Ele continua. Sim. Tipo um carro, uma máquina de lavar. Micro-ondas. Então, você está usando, mas ele continua... Funcionando. Certo. Agora, a gente vê muito, inclusive eu tenho alguns produtos em casa, inclusive a máquina de lavar que eu comprei tem um pouco mais de 1 ano, a gente tem a opção de fazer a garantia estendida. Você paga um valor X, né? E aí você sai da loja, além desse 1 ano que você falou, com mais 2, com mais 1 ano de garantia. Isso é legal? Com certeza, essa garantia que geralmente o consumidor tem, que é de 1 ano e 3 meses, né? Você teria 1 ano que o fabricante oferece, mais os 3 meses da legislação, e ainda tem essa garantia, que é a garantia estendida. Essa garantia está sofrendo uma regulamentação, foi sofrida agora em outubro. O Conselho Nacional de Seguros Privados regulamentou, foi publicado agora em outubro, e os fabricantes, as seguradoras, no caso, que é regido pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que vai fiscalizar, juntamente com os PROCONs, certo? Se eles estão se adequando, que justamente essas seguradoras vão ter um prazo de 6 meses para se adequar. Mas desde já,
essa contratação estava se configurando como abusiva. Porque os consumidores, no momento que ele estava adquirindo o produto, eles já empurravam a garantia estendida. Essa garantia. Já parcela junto com a parcela do elétrico. Exatamente. Também, do produto. Superfaturava, no caso, dava uma supervalorização ao produto e uma desvalorização no dinheiro do consumidor. Então, esse problema ficou configurado como abusivo e o Conselho Nacional de Seguros Privados regulamentou e esperamos agora que as seguradoras cumpram, certo? No sentido de quê? De manter, quando for contratar, informar o consumidor do que está sendo contratado, de colocar em apartado, certo? Não colocar junto com a compra, para que o consumidor ele tenha realmente ciência do que está sendo contratado. Caso configure que não tenha, também ficou estipulado uma multa que varia de 10 mil a 500 mil reais. Agora me diga uma coisa, se eu tenho algum produto já na garantia estendida, né, antes de ter todos esse debate em torno da garantia estendida, né, entrar em pauta, várias pessoas, né, compraram e estão lá com suas garantias, inclusive eu tenho a minha máquina, como eu falei para o senhor. Se quebra dentro do período da garantia estendida, de quem é a responsabilidade? Eu vou lá na loja e troco, eu vou com a fábrica do produto, como é que se resolve essa reclamação... Eles não explicam não todos os explicam, detalhes. E tanto que as outras garantias são resolvidas pelo fabricante, né? Você tem um prazo geralmente quando você manda para assistência técnica, um prazo de 30 dias para que seu problema seja resolvido. Caso não seja resolvido, você tem direito à devolução do dinheiro ou abatimento do preço, se preferir continuar com o produto, certo? E no caso dessa garantia estendida, que já foi configurado que não estava sendo solucionados os problemas, você pode acionar tanto o fabricante como a própria seguradora também, porque configura uma responsabilidade solidária. Bacana demais. Lembrando que você de casa pode participar pelo 3015-3708, esse espaço aqui do Meu Direito é para você tirar suas dúvidas, sim, esclarecer, porque são temas que geram muitos questionamentos, né, doutor? Então, assim, as pessoas de casa podem participar, podem ligar para a gente fazer a pergunta. Agora, a gente percebe também que esses bens, como uma geladeira, né, um fogão, a família não pode passar sem, né? No caso de prazos, eu tive problema, tá dentro da minha garantia. Tá, antes de um ano, eu tive problema no meu fogão, eu tive problema na minha geladeira. Esse tempo de troca, como é que acontece? A família fica sem o produto, ou a loja, ou o fabricante tem que repor enquanto se resolve? Como é que fica a situação? Como se trata de um bem essencial, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 1º, ele fala que essa troca tem que ser de maneira imediata. Então, se você está com um problema de um fogão, alguma coisa que você necessite, né, que você vai ficar, no caso, sem cozinhar alimentos, então você pode pedir que forneça algum meio alternativo. A própria assistência técnica ela deve fornecer. Ricardo, a gente vê também muitos casos de estar consertando, principalmente produtos importados. A peça vai chegar em um mês, a peça vai chegar em 2, a gente está com dificuldade de encontrar. O que a gente deve fazer numa hora dessas? Cruzar os braços e esperar? Veja bem, quando se compra um produto importado, é bom primeiramente verificar se ele tem assistência técnica do Brasil, porque dificulta muito o processo de uma reclamação para o exterior. Fica quase que inviável. Então, se tem filiais no Brasil, com certeza estará amparado pelo direito do consumidor. Já tem gente participando, nosso telespectador no 3015-3708. Alô, bom dia, com quem eu falo? Alô, bom dia? Alô, com quem eu falo? Eu continuo tentando 3015-3708. Troca e conserto. Como é que a gente, como é que isso é dado? Como é que isso acontece? Às vezes eu estou com um produto que chegou dentro do prazo, ele quebrou, eu posso querer trocar ou eu espero pelo conserto? Como é que isso acontece? Como eu disse, você tem um prazo de 30 dias, que é o prazo legal para que a assistência técnica dê solução ao seu caso. Se não for solucionado nesse prazo, além de poder ser convencionado entre as partes, certo? Porque às vezes existe um problema que realmente até a peça é importada e demora mais, pode ser convencionado tanto entre o consumidor com assistência técnica, que esse prazo seja estendido
mas não seja inferior a 7 dias, nem superior a 180. Caso seja inviável, a assistência técnica passe desse dia, ela vai ter que dar uma solução para o problema. Ou seja, tanto trocar por outro produto ou devolver o dinheiro na sua integralidade. Se o consumidor optar por ficar com o produto e esse produto ele seja deficiente de alguma função, ele pode ter direito ao abatimento do preço. Ricardo, outra coisa que geralmente acontece. A loja empurra a batata quente, teve confusão, estou com um problema no meu produto, a loja diz que é do fabricante, o fabricante diz que é da loja e o consumidor fica ali no meio de bolinha. De quem é? Como é que a gente, nessa hora, é o PROCON que a gente tem que procurar, a gente tem que buscar ajuda mesmo? Indicamos primeiramente fazer uma reclamação perante a loja, certo? Mas o PROCON, ele sempre atua nesses casos. Então, a responsabilidade ela se configura como solidária, certo? Então, a loja, se ela jogar a responsabilidade para a fabricante e a fabricante jogar para o próprio estabelecimento, o consumidor não deve se preocupar, porque tenha certeza que a responsabilidade será de ambos. Bacana, bom saber. Outra coisa que tem acontecido muito em tempos de internet, de redes sociais, são as compras por internet. E às vezes a gente compra na loja virtual e existe a loja física na sua cidade. Eu posso, se eu recebi um produto com problema pela internet, eu tenho esse direito? Eu poderia ir na loja física, se estiver na minha cidade, e tentar fazer essa troca? Ou internet é internet e loja é loja, isso não se mistura? Veja bem, a loja, quando ela, digamos assim, é uma loja física, é uma loja que você pode ir, você ao comprar o produto, você está verificando em loco se ele está com algum defeito. Então você tem que verificar, pedir a nota fiscal, verificar se ele tem algum defeito, porque a partir daí, se ele não tem defeito, a loja não está obrigada a trocar esse produto. Já quando a compra é via internet, e aí você deve verificar vários critérios de segurança, se ela tem chaves de segurança, se a loja ela possui um CNPJ, se está cadastrado na Receita Federal. Então, uma série de seguranças, inclusive que agora vem se intensificando com o Plano Nacional que a presidente Dilma lançou em março, que vem se intensificando no sentido de dar informação precisa sobre até o endereço físico da loja, não só o virtual como o físico. Então tem que ficar agora, depois desse plano, que se tornou plano de governo, ficar especificado todas as características do produto que está sendo vendido e da loja também. Mas ao comprar pela internet, já que o consumidor não viu o produto, ele tem um prazo de 7 dias para trocar do recebimento. Importante. Tem gente na linha? Alô, bom dia, com quem eu falo? Alô? Baixa um pouquinho a tua TV, com quem eu falo? Roberto. Com? Roberto. Roberto? Roberto. Você fala de onde? Mangabeira 2. Mangabeira. Beijo bem grande, obrigada. Obrigada, Roberto, pelo carinho aí da sua audiência. Pode fazer sua pergunta. Eu queria saber, ele é o quê? Diretor do consumidor, né? Mais ou menos. Isso, é do PROCON. Pronto, do PROCON. Eu queria saber uma informação. Eu tenho 2 faturas atrasadas de uma assinatura de uma rede via cabo. E a empresa ligou para mim comunicando quando eu poderia estar em casa para ele retirar o aparelho. Porém, eu falei para a atendente que eu ia pagar essa semana e eu já estou com dinheiro para pagar. Aí eles mandaram tirar o aparelho e deixaram sem sinal. E eu queria saber se eu posso requerer no PROCON, como é? Se você pode reclamar, né? Entraram na casa dele, ele já ia pagar a fatura, que estava em atraso, mas aí não teve nem tempo. Quando ele chegou, já tinham retirado o aparelho e parece que ele está sem sinal, acho que de TV, né, Josimar? Ou TV a cabo, ou coisa do tipo. Internet foi, Praga? TV. E aí, o que é que ele faz? Geralmente, Roberto, né? Roberto, as empresas elas não podem agir de imediato, certo? Se existir alguma fatura em atraso, ela deveria ter comunicado previamente. Então, se configura até um constrangimento. Então, você deve observar se houve alguma comunicação prévia. Porque, da mesma forma que ela está prestando serviço, o consumidor ele tem a obrigação de pagar. Só que pode haver problemas que você tenha pago a fatura também e não tinha sido configurado lá e você ia atrás de uma fatura sua para demonstrar que estava paga, né? Então, assim, pode haver falhas de ambas as partes. 2 meses.
2 meses é recente. Já chegar assim, já tirar o serviço. Aí justamente, aí tem que ocorrer um aviso prévio, certo? Se tiver havido esse aviso, a empresa ela pode fazer o corte. Então tá certo, obrigada pelas suas informações. Ricardo, deixa o telefone do PROCON para quem tiver mais dúvidas. O PROCON, o telefone é 3214-3040 e tem o 0800 083 2015. Muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada mesmo. Até a próxima, a gente adora, porque a gente tem que saber dos nossos direitos, só assim a gente pode reclamar. Porque se a gente não sabe, como é que a gente vai reclamar, né? A gente tem que correr atrás mesmo.